Olá, meus alunos do nono ano, estamos aqui resolvendo mais um exercício de genética mendeliana, assim como prometido, um exercício muito parecido com o que vai cair na prova, e ele tem uma pequena alteraçãozinha, tá bem? Nas proporções ali na primeira lei de Mendel. Lembrando que a primeira lei de Mendel determina que as características são determinadas por genes. Uma característica determinada por um gene, nós recebemos os genes em pares, esses dois pares vão ser chamados de alelos, eles vão interagir de alguma forma e a partir desses genes nós teremos as características. Esse patrimônio genético, esses genes que nós temos, nós chamamos de genótipo. A característica que é manifestada nós chamamos de fenótipo. Tá bom? Esses termos são muito importantes. Vamos então resolver a nossa questãozinha aqui. Deixa eu colocar uma tinta azul. A questão diz o seguinte: a pelagem amarela em ratos é determinada pelo alelo Czão, enquanto a pelagem cinza é determinada pelo alelo Czinho. Sabendo que o alelo Czão em homozigose é letal, então olha só, isso aqui é importante, muito, muito importante, isso muda tudo. Letal e provoca a morte do embrião ainda no seu desenvolvimento, determine a proporção de indivíduos amarelos e cinzas do cruzamento entre dois ratos amarelos. Antes da gente começar a escrever o cruzamento dos ratos, vamos anotar as informações que nós temos. A primeira informação que nós temos é que a cor amarela é determinada pelo alelo Czão. Czão determina a cor amarela. Já expliquei para vocês que quando você tem uma letra maiúscula, significa que ele é dominante. Ele vai dominar um outro alelo. Dominante. O outro alelo que nós temos é recessivo, então, e vai determinar a cor cinza, e ele é recessivo. Quais são os fenótipos possíveis que nós temos, de acordo com os genótipos? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer uma tabelinha aqui. O genótipo. Na prova você precisa escrever isso tudo? Não, mas aqui eu estou escrevendo para ficar mais fácil de vocês entenderem tudo. Fenótipo e genótipo. O genótipo, quais são os genótipos possíveis? Ele pode ser Czão, Czão, ele pode ser Czão, Czinho, ou então ele pode ser Czinho, Czinho. Qual o fenótipo para Czão, Czão? O fenótipo para Czão, Czão é não fenótipo, ele não nasce. Tá? Vamos colocar uma cruzinha aqui porque ele perece ainda dentro do útero. Ok? Essa que é a nossa variação. Se for Czão, Czinho, ele será amarelo. E se ele for Czinho, Czinho, ele será cinza. Opa, escrevi errado aqui. Terá a pelagem cinza. Beleza? Então, partindo desse pressuposto, vamos fazer agora o nosso cruzamento. Vamos anotar aqui como é que vai ser o cruzamento. Deixa eu colocar de tinta preta. Então, nós temos um rato amarelo, Czão, Czinho, cruzando com outro rato amarelo, Czão, Czinho. Esse rato aqui, esse rato da esquerda, ele pode fornecer os alelos, tanto Czão quanto Czinho, de forma aleatória, não tem preferência para nenhum deles, né? Lei da segregação independente também, que é outro nome da primeira lei de Mendel, e o outro também pode fornecer tanto Czão quanto Czinho. O que a gente vai fazer aqui para poder fazer os nossos cálculos? Sempre faça o quadrado ou quadro de Punnett. Deixa eu deixar essa informação aqui do lado. Vamos fazer agora o quadro ou quadrado de Punnett. O quadrado de Punnett, para a gente fazer, é muito simples. Você vai fazer aqui uma reta, outra reta, outra reta, outra reta. Faz o jogo da velha. Vamos colocar aqui. Eu gosto de colocar aqui quem é o pai, quem é a mãe. Aqui vai ser o pai, aqui vai ser a mãe. Quais são os gametas possíveis que podem ser criados pela mãe? Pode ser um que carrega o Czão e outro que vai carregar o Czinho, outro que vai carregar aqui do pai um Czão ou um Czinho. Quais são os genótipos que vão ser formados aqui? Possivelmente formados. Czão, Czão. Outra possibilidade é Czão, Czinho. Aqui embaixo, Czão, Czinho.
E aqui embaixo também, Czinho, Czinho. De acordo com a lista que nós fizemos aqui, quais são os fenótipos que nós vamos observar? Isso aqui é importante, anote isso aí. Se for Czão, Czão, ele não vinga. Né? Não posso ficar falando muito essa palavra, senão o YouTube me corta. Se for Czão, Czinho, ele ficará amarelo. Se for aqui também, amarelo. E se for aqui Czinho, Czinho, ele será cinza. Beleza? Então, qual é a proporção de cada um? Proporção dos indivíduos amarelos e cinza do cruzamento entre dois ratos amarelos. Qual a proporção esperada? Se nós temos essas informações aqui, nós sabemos que um deles será Czão, Czão. Outros serão dois deles, ó. 1, 2, será amarelo. E um último será cinza. Mas nós temos um problema aqui. Quais indivíduos vão ser amarelo ou cinza? Só esses que nós estamos considerando aqui. Porque esse grupo do Czão, Czão, ele não vai vingar. Então nós não consideramos essa proporção. A proporção será 2 amarelos para cada cinza. Tá bem? A gente pode representar isso também como 2 de 3 possibilidades, porque você tem aqui essa possibilidade não existe. Então, dos que vão nascer, 1/3 aqui é amarelo, 1/3 aqui é amarelo, 1/3 aqui é cinza. Então, você considera que 2/3 são amarelos e 1/3 cinza. A proporção é 2 amarelos para 1 cinza ou 2/3 para 1/3. Ok? Isso vai ser importante por quê? Porque aqui na próxima questão ele vai falar o seguinte: considerando que 2 ratinhos amarelos realizaram vários cruzamentos, gerando uma prole de 150 ratinhos, então, ó, 150 ratinhos. Quantos desses ratinhos nasceram homozigotos? Quantos desses ratinhos nasceram heterozigotos? E quantos ratinhos devem ter falecido ainda na fase embrionária? Então, nós temos 150 que nasceram. Se eles nasceram, eles não podem ser Czão, Czão. Tá? Como é que a gente faz o cálculo de proporção? Você vai usar a proporção, não eram 2/3. Deixa eu colocar aqui direitinho, de outra cor. Vou colocar de azul de novo. Concluir. 2/3 são amarelos. E 1/3 é cinza. Nasceram quantos? 150. Então, os amarelos será igual a 2/3 de 150. 2/3 vezes 150. E os cinzas serão 1/3 de 150. Quando nós fazemos o cálculozinho aqui, ó, 2/3 de 150 é igual a 300 sobre 3. Essa conta é muito fácil, dá 100. E aqui desse lado, como é que a gente faz? 150 dividido por 3, que é igual a 50. Então, nós temos 100 ratinhos amarelos, 50 ratinhos cinza. E qual a proporção de ratinhos que não vingou? Se a gente fizesse essa mesma proporção clássica de 1 para 2 para 1, que é de 1 Czão, Czão, 2 Czão, Czinho e 1 Czinho, Czinho, nós sabemos que 150 deles sobreviveram, 100 amarelos e 50 cinzas.
Se a gente fosse fazer a proporção normal, seria 1/4 de Czão, 2/4 de Czão, Czinho e 1/4 de Czinho, Czinho. A proporção de cinzas e a proporção de falecidos é igual, é a mesma, tá? Por isso que são 150. Quando a gente corta aqui, o número dá certinho 150. Se a gente não corta isso aqui, a proporção seria uma proporção normal mendeliana, 1/2/1. O importante, você vai trabalhar com os que nasceram. Ratinhos faleceram. Beleza? Aqui a gente vai focar nesses dois aqui. Dúvidas? Beleza? Dúvidas é só mandar mensagem para mim ou então escrever aí nos comentários. Falou, até mais.